a situação sobre a legislação extravagante, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, de fora do domínio preparatório à evolução, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, o que eu oriento a vocês, né? Com a banca agora, com a IDECAM, né? A IDECAM foi a banca escolhida para fazer o concurso da Polícia Civil. Então, assim, nós vamos ter que se ater um pouco mais à letra da lei, né? Então, o que é que eu oriento inicialmente, né? Vamos terminar a Lei Maria da Penha, tá certo? Que é uma das leis fundamentais aí de maior importância. Por quê, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela ao longo dos anos, ela sofreu várias mudanças legislativas, tá? Inclusive para vocês que vão ser policiais civis, vocês têm que ter, né, conhecimento dessas várias mudanças legislativas. Por quê, professor? Porque se faz necessário. Pra qualquer policial civil, delegado de polícia, quem for atuar na área, tá certo? Então, inicialmente, professor, tá? Inicialmente, fiquem atentos a essas mudanças legislativas. É isso que eu vou explicar hoje, né? Eu coloquei aqui a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340. Essa lei, pessoal, tem uma grande importância no direito em virtude dessas circunstâncias. E o que eu trabalho hoje, que eu queria mostrar a vocês hoje, é um dado importante, tá certo, pessoal? Observem, a Lei Maria da Penha, ela veda a aplicação de cesta básica ou prestação pecuniária. Ou seja, pessoal, não pode, né, aquele que estiver sendo acusado, aquele que estiver sendo processado por um crime que envolva violência doméstica, muito atento a isso. Se a questão trouxer assim, olha, Joãozinho, né, cometeu crime de violência doméstica. O juiz resolveu aplicar, tá? O juiz resolveu aplicar uma pena de cesta básica. Pessoal, não vale cesta básica na Lei Maria da Penha, tá bom? Porque assim era muito bom, né? O caboclo chegava lá, o sujeito, com grande poder econômico, tá? Com grande poder aquisitivo, o que ele fazia, né? Ele, não, eu bato na mulher, não tem problema não, eu vou bater nela. Aí bate nela, mas aí chega lá e paga uma cesta básica para o juiz, chega lá para o juiz, olha, eu vou pagar a cesta básica. E o processo é arquivado, né? Qual era o fim da Lei Maria da Penha? Ia servir para quê essa lei? Ah, eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não vou ser preso. Eu vou pagar a cesta básica, né? Então, o intuito da lei, pessoal, não é isso, tá certo? O intuito da lei vai muito além desse pagamento de cesta básica. Então, assim, observação. Lei Maria da Penha não admite pena de cesta básica, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Isso a lei, o artigo 17, veda a aplicação, o pagamento de pena por cesta básica ou unicamente prestação pecuniária. Por que prestação pecuniária, pessoal? O Código Penal, vocês devem ter visto, que tem uma pena de prestação pecuniária, onde o juiz ele pode fixar lá uma conversão da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, lá no artigo 45 do Código Penal. Mas nesse caso específico, Lei Maria da Penha, tá? Legislação específica, não se admite a aplicação de cesta básica. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Por quê, professor? Porque isso está no nosso ordenamento jurídico. E nosso ordenamento jurídico é claro em relação a isso, no artigo 17. Então, é vedado a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? A situação de cesta básica, tá bom, pessoal? Então, cesta básica não se aplica na Lei Maria da Penha. E outra possibilidade, tá? A pena de multa isolada também não se aplica. Então, muito cuidado com isso. Então, o juiz, em hipótese nenhuma, ele pode aplicar a pena de cesta básica na Lei Maria da Penha, prestação pecuniária ou, tá certo, pessoal? Ou, né, esse caráter é importante, né? Não se aplica também isoladamente somente a pena de multa, tá certo? Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito ampla em relação a isso. Então, assim, tudo que você observar que servir para beneficiar
o sujeito, tá? Ela não, você interprete a contrário senso, tá bom? Por que a contrário senso, professor? Porque a Lei Maria da Penha, ela tem que ser, tá, sempre favorável à mulher. Então, assim, se qualquer circunstância, uma questão objetiva, né, que você for pegar até uma prova na questão subjetiva, que vai ter questão subjetiva para você responder com relação à Lei Maria da Penha, você fique atento com isso. Veja sempre o caráter social da lei. E o caráter social da lei é o seguinte, pessoal, o caráter social da lei tá certo? O caráter social da lei é essa situação hipotética, tá bom, pessoal? Tá bom? Então, o caráter social da lei é justamente essa situação. Qual é a situação, professor? A situação de favorecer a mulher. Porque a Lei Maria da Penha, ela é feita para proteger a mulher, tá certo? A Lei Maria da Penha é feita para proteger a mulher. Então, não se admite, né, nenhum outro critério específico, tá bom, pessoal? Nenhum critério específico que tenha essa possibilidade, que seria a vedação, né, dentro da Lei Maria da Penha, tá certo, pessoal? A vedação tá? Aplicação de prestação pecuniária, cesta básica e, isoladamente, acumulação unicamente a pena de multa, tá certo? Adriano, você tem alguma pergunta a fazer, Adriano? Alguém tentando aqui perguntar? Professor, Diga. só uma pergunta em relação é vedada a cesta básica, É verdade a cesta mas básica. Pronto. no artigo 22, o inciso 5, O artigo ele 22 diz da Lei Maria da presta- Penha, Adriano, só lhe interromper aqui. O artigo 22 da Lei da Maria da Penha são medidas protetivas, tá? De urgência. Então, são naturezas cíveis, tá certo? São as medidas protetivas que o juiz ele vai aplicar, tá certo? Para proteger a mulher. Pode falar, pode concluir. nesse artigo fala da prestação de alimentos provisionais ou É, provisórios. nós vamos O que é estudar que isso. significa esse prestação? Nós vamos estudar isso aí. Isso aí é a prestação de alimentos. É quando o juiz ele fixa, né? Isso aí são as prestações, são as prestações aí que o juiz fixa ao homem, são as medidas protetivas, tá bom? São algumas medidas que ele visa assegurar, que o juiz visa assegurar à mulher esse direito. Porque muitas vezes é o seguinte, né? O homem ele sai de casa, né, o juiz determina o afastamento do lar, mas aqui que eu entre, né, na justiça buscando alimentos, tá certo? Alimentos provisórios para os filhos, tá? Alimento para os filhos, do filho do casal, porque tem filhos, né? A mulher não tem condições financeiras. Aí o juiz já fixa no afastamento do lar a protetiva de urgência, que uma delas seria a questão da fixação dos alimentos provisórios. Ele vai ter que pagar a pensão alimentícia a partir dali, tá certo? É por isso que essas medidas protetivas de urgência, elas são aplicadas, a questão do artigo 22. Então, tem várias medidas lá que serão aplicadas, tá bom, Adriano? Quando a gente chegar lá, eu explico essas medidas, tá bom? Que nós estamos quase chegando lá. Nós estamos quase iniciando essas medidas aí. Vai ser o próximo slide que eu vou fixar aqui para a gente analisar cada medida protetiva. Tá bom, Adriano? Então, inicialmente, né, saiba disso. Né, não se admite, tá? Prestação de pecuniária para o homem, ou seja, porque essa prestação pecuniária e essa cesta básica que o homem vai fixar, Adriano, o juiz não aceita. Não é para a mulher, não, essa cesta básica, não, do artigo 17. Tá bom, pessoal? Essa cesta básica do artigo 17, geralmente, é para alguma instituição de caridade. Tá certo? Vai ser para alguma instituição de caridade, para um orfanato, né? Para algum local de proteção que o juiz fixar. Né? Quando ele fala, né, nos alimentos provisórios, aí não, isso aí vem para a criança, isso aí vem para a mulher, para a vítima de violência doméstica, tá bom? Quem não entendeu isso, posso dar por compreendido. Eu vou ser um pouco mais rápido, até porque o Instituto é o IDECAN, tá, pessoal? O IDECAN é a letra da lei, né?
Então, eu vou priorizar mais a leitura dos artigos, tá certo? Os mais importantes, e, ao mesmo tempo, eu vou fazendo algumas considerações que pode ser cobrado em prova. Tá bom? Tranquilo, Hélio. Tranquilo, Adriano. Vamos para frente. Feitas as considerações, deixa eu só tentar, vou abrir novamente, dividir a tela, para mostrar para vocês as duas considerações importantes. Então, pessoal, essa vedação aqui que vocês estão vendo seria, né, essa vedação que tange aqui a prestação pecuniária. Tá bem aqui, ó, cesta básica. O próximo slide, pessoal, foi o que eu havia até conversado com o Adriano, que seria a questão das medidas protetivas de urgência, tá bom? Quais seriam as medidas protetivas de urgência, professor? Seguinte, ó, se observa que no artigo, só tentar aqui fazer ver se eu tento, tentar aqui reduzir, ó. Se observa o seguinte, quais são as medidas protetivas de urgência? Vamos lá. O artigo 22, pessoal, a Lei Maria da Penha, ela fixa algumas medidas a serem aplicadas para a proteção da mulher. Observem. Observem, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato, tá certo, pessoal? Muito cuidado. Essa aplicação é de imediato. Você não espera, o juiz não espera 24 horas, tá? O juiz não espera aí um dia, tá certo? O juiz não espera 5 dias, tá? Pessoal, aplicação imediata. A quem, pessoal? Ao agressor, tá certo? Então, essas medidas são aplicadas ao agressor, em conjunto ou separadamente. Ou seja, o juiz pode aplicar todas as medidas, né? Ou o juiz pode aplicar as medidas separadamente. Pode aplicar uma, pode aplicar duas, pode aplicar três. Então, vai depender do caso concreto. A primeira medida que o magistrado aplica, né, ao agressor vítima de violência doméstica, aliás, ao agressor autor de violência doméstica, se ele tiver porte de arma, pessoal, é a suspensão da posse ou restrição de arma de fogo. Muito cuidado com relação a isso. Então, o agente que, né, for autor de violência doméstica, e em tese ele tiver posse ou restrição de arma de fogo, ele vai ter essa posse ou suspensão restrita, né? Ressalvado o quê? Né? Os tribunais superiores, eles criam a ressalva se o agente ele for segurança pública, né? For agente de segurança pública, né? For policial militar, for policial civil, né? Infelizmente, em serviço, ele vai ter que usar, tá bom, pessoal? Se o agente é policial militar ou policial civil, até porque ele não pode, né, ter o posse suspenso, em virtude de que ele está na função, tá certo? Então, assim, se ele não for nem policial militar, nem policial civil, ele vai ter o posse suspenso, tá? Em todos os casos. É por isso que o juiz tem que analisar o caso, antes de aplicar essa suspensão, né? Se ele aplica a suspensão, tá certo? E o sujeito ativo é policial civil, como é que ele vai trabalhar sem poder portar arma? Se ele é policial militar, tá certo? Policial militar, como é que ele vai poder trabalhar sem arma? No confronto direto com um autor de crime, né? Se o autor de crime estiver armado. Então, nesse caso hipotético, né, essa situação excepcional é com relação a profissionais de segurança pública, tá bom? Cuidado com isso. Quando se trata de profissionais de segurança pública, né, o sujeito, os tribunais superiores, eles criam essa exceção, tá certo? Com relação à questão do porte, da suspensão do porte de arma de fogo. Outra medida, pessoal, que o juiz aplica é afastamento do lar, tá certo? Ou seja, ele vai ter que se afastar lá da companheira, ele vai ter que se afastar lá da mulher, tá certo? Por quê, pessoal? Porque o afastamento do lar é uma medida também protetiva de urgência. Outra situação, proibição de determinadas condutas, entre elas, ele tem que ser afastado da ofendida, tá certo? De seus familiares, testemunhas, fixando o limite mínimo entre estes e o agressor. Ou seja, pessoal, o juiz pode fixar o afastamento? Pode, né? Então, observe que tem uma medida protetiva de urgência, que é a questão da distância do agressor, né? Então, tem muitos casos dentro do direito penal, inclusive, teve aquele caso da Dolabella e daquela atriz Luana Piovani, né? Eles estavam lá
num camarote, no Carnaval do Rio, e ele, né, se aproximou dela. Ele teria que ter determinada distância, geralmente o juiz fixa 100, 200 metros de distância. E ele desrespeitou a medida, tá certo? O que é que ocorria? Ocorria que antes, por desrespeitar a medida, não tinha em tese o que se podia fazer contra ele, tá certo? Porque não tinha um crime para isso. Ou seja, né, o juiz fixava a medida, né, de afastamento do agressor, da vítima, e o agressor deveria manter. Não pode ter nada, pessoal, nenhum contato com a vítima, tá certo? Então, nesse caso hipotético, né, em tese, em tese, até 2018, não se tinha uma medida que o juiz poderia fazer, o que a polícia poderia fazer. O cabo estava o sujeito, autor do crime, estava a 50 metros tomando umas. O juiz mandou ele se afastar da vítima e manter uma distância de 100 metros. Ele está a 50 metros, mas qual o intuito dele? Qual é o dolo? Ele tem dolo de descumprir a medida, ou ele foi só no bar tomar um e sair, né? Então, isso, e quando chamava a polícia, o que a polícia iria fazer, né? A polícia poderia conduzi-lo por ele estar cometendo crime ou não? Na verdade, em tese, inicialmente, se ele descumprisse uma medida, não tinha punição. Era essa o que a Lei Maria da Penha trazia, era isso que o STJ dizia, tá certo? Então, você tinha uma medida protetiva a ser aplicada, que é o afastamento do agressor, mas esse afastamento do agressor não se tinha uma punição se o sujeito descumprisse. Outra possibilidade, o juiz determina contato com a ofendida, seus familiares, testemunha, por qualquer meio de comunicação. Observem, pessoal, além do magistrado determinar, o juiz pode determinar que ele não tenha contato com a vítima. Como é que ele tem contato com a vítima? Mandando mensagem de WhatsApp toda vez. Mulher, tira lá esse procedimento, diz, vamos voltar, tá certo? Aí manda para a testemunha, manda mensagem, manda para a família dela mensagem, vamos voltar, tá certo? O juiz pode, né, para resguardar a vítima, que o agressor evite qualquer contato com a vítima, inclusive por mensagem de WhatsApp, mensagem de Facebook, tá certo? Professor, Isso é a medida protetiva. Pode falar, Tiago, estou ouvindo. Isso aí não configura coação de testemunha, não? A questão de tirar procedimentos, essas coisas, com ela e com a família? É o seguinte, se ele tentar intimidar testemunhas, Thiago, não é coação de testemunho, porque não existe crime. O que é que existe aí? Existe uma possibilidade de decretação de preventiva, tá certo? E qual a possibilidade? Porque ele está prejudicando as investigações. Aí, se ele estiver coagindo as testemunhas, é uma figura lá do artigo 312 do Código Penal, tá certo? Do CPP, que é a questão quando ele está prejudicando o curso das investigações. Se ele prejudica os cursos das investigações, aí, nesse caso, o juiz pode decretar a preventiva dele, tá certo, Thiago? Mas, assim, o crime de coagir testemunha, a não ser que ele esteja ameaçando, né? Aí tem um crime de ameaça. Mas, em tese, né, o que estaria presente aí seria um requisito da preventiva, que vocês devem ter estudado com o Tiago, aliás, desculpe, Tiago, com o Diego, com o Dieguinho, né, que entre os critérios do artigo 312 está o interesse público, né, a ordem social, a ordem econômica, né, tudo lá no artigo 312 configura dentro do nosso ordenamento jurídico os casos da prisão preventiva, tá? A questão da garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução, tá certo? E assegurar a aplicação da lei da penal. Então, dentro do caso, né, se ele estiver coagindo as testemunhas, ele pode aí estar, né, prejudicando, tá certo, as investigações. E por prejudicar as investigações, tá certo, ele pode ser convertido em prisão preventiva, tá certo? É tanto que a preventiva, a doutrina questiona muito a situação da instrução, da conveniência da instrução, tá bom? Inclusive, tem um inciso lá no artigo 313, tá, pessoal, que será admitida a decretação da preventiva, né, sem envolver violência doméstica. O juiz é fundamento também no artigo 313.
tá certo? Porque a violência doméstica é possível prisão preventiva pelo artigo 313. Então, violou a ordem econômica, tá? A conveniência da instrução processual penal, a aplicação da lei penal, a ordem pública, o juiz decreta a preventiva. Nesse caso, se ele tiver coagindo testemunha, seria um fundamento aí para a decretação da preventiva, já com base no artigo 312. Ordem econômica, não, né? Ordem pública, também não. Mas a conveniência da própria instituição penal. Esse negócio de conveniência, eu acho isso muito inconstitucional, tá? O CPP trabalha conveniência. Né? O que é conveniente para a instituição processual? Não deveria ser conveniência, tá? Deveria ser realmente prejuízo à instrução processual. Mas usar o termo conveniência, o que é conveniente para mim pode não ser para o outro, né? Então, assim, é um pouco vago, né, o conceito lá da conveniência da instrução penal lá, quando usa o artigo 312 para decretar a preventiva, mas, infelizmente, é um termo vago que o STF nunca se manifestou se é ou não constitucional. Com relação a Maria da Penha, né, se o juiz determinou que ele se afaste das testemunhas, né, isso é uma medida protetiva de urgência, tá certo? Tanto que é decretado imediato, né, para não ter prejuízo lá para a própria vítima, né, pessoal, de violência doméstica, porque senão ela pode ser prejudicada com isso, né? Então, isso aí pode, de alguma forma, abalar, né, o psicológico da própria vítima de violência doméstica, tá bom? O juiz pode determinar, pessoal, o seguinte: frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, né? Seguinte, você frequenta muito o quê? Não, doutor, eu gosto de ir para Lagos ali, dia de sábado, dançar, ficar à vontade, né? O juiz pergunta à mulher, olha, doutor, eu gosto do Lagos. Lá no Lagos tem as quadrilhas juninas, nós estamos no mês de junho, tá? Eu gosto de ir muito para ali. O que o juiz faz? Olha, faz o seguinte: a partir de hoje, você não frequenta mais o Lagos, tá? Você vai ficar agora em outro local, mas vai mais para o Lagos. Ah, por que, juiz? Porque eu estou determinando, tá? E você vai ter que se afastar desse ambiente. Você anda muito por onde também? Não, eu frequento a casa da mãe dele, da minha sogra. Então pronto, você vai deixar de frequentar a casa da sua mãe. Você vai para outro local, tal, vai ficar a situação, mas a casa da sua mãe você não frequenta mais. É absurdo, em tese, sim, mas é o que determina a legislação, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Entendeu, Thiago? Compreendido, professor, compreendido. Vamos lá. Outra possibilidade também, pessoal, vamos lá. Aqui eu estou dando as medidas protetivas, eu estou lendo aqui o próprio artigo, porque como é o Instituto, é o IDECAN, né, que vai fazer para vocês, a gente lê o próprio artigo e faz alguns comentários. Eu faço comentários, vocês vão fixando, tá bom? Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, tá, pessoal? Ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar. Ou seja, né, o juiz pode fixar, né, restringir as visitas, né? Ele quer ver o filho, tudo bem, você vai ver o filho, mas você só vai ver seus filhos no final de semana, tá certo? Mas o juiz, nesse caso, vai ter que ouvir uma equipe multidisciplinar, ou seja, lá na prefeitura tem alguma equipe de assistência social, né, o juiz vai ouvir, né, para ver se essa medida não prejudica também os menores, tá, os filhos, né? Porque às vezes, né, o problema do homem ali, em tese, é com a mulher, tá? Ele tem um problema com a mulher. Os filhos, ele é um excelente pai, mas é um péssimo marido, né? Aí, nesse caso, para a fixação dessa questão das visitas aos filhos, o que é que o juiz faz? O juiz faz o seguinte: olha, tudo bem, você pode fixar lá, né, mas eu vou ouvir uma equipe multidisciplinar para ver se é interessante para os filhos esse afastamento do pai também, porque aí eu vou determinar o dia de visita, tá certo? Então, nesse caso, é possível, tem nenhuma vedação legal a isso, né, e o juiz pode aplicar essa situação. Outra possibilidade, pessoal, prestação de alimentos provisionais ou os alimentos provisórios. Então, o juiz pode fixar tanto os alimentos provisionais, né, aqueles alimentos que não têm um título constituído, ou seja, pessoal,
Os alimentos provisionais é quando eu não tenho certidão de nascimento, tá certo? Eu digo que o rapaz é o pai, né? Mas eu não registrei ele como pai, tá certo? Não tem aí na certidão de nascimento dele que ele é o pai. Então o juiz fica os alimentos provisionais ali para ele. Depende do critério, tá bom? Ou se não, o critério não é somente pensão alimentícia. Então, vai depender da situação aí específica, tá bom? Então, dentro do caso a ser tratado, são aqueles, né, pessoal, que os alimentos provisionais, eles são estipulados, né, em outras ações, tá certo? Às vezes, você percebe algumas ações judiciais, né, que o magistrado, às vezes a vítima lá, a mulher está com risco, questão da fome, né, tá com a situação aí, se não comprar alimentos, né, ela pode passar necessidade, então o juiz pode fixar, né, os alimentos provisionais. Os alimentos provisórios, né, geralmente o juiz tem um título constitutivo, tá, pessoal? Os alimentos provisórios geralmente estão fixados, né, quando há um título aí constitutivo, né, dentro desses alimentos provisórios, pessoal, né, aí você tem aí uma possibilidade de o juiz, tá bom, pessoal, fixar aí numa certidão de nascimento, tá certo? Uma certidão de casamento. Quando tem uma certidão de casamento, né, o juiz já tem lá uma presunção que ele é o pai da criança, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, há um documento pré-constituído. Já nos alimentos provisionais, né, eu não tenho documento nenhum pré-constituído. Né, há uma presunção, né, que ele é o pai, né? Geralmente o juiz ele fixa, geralmente uns alimentos provisionais em alguma ação de investigação de paternidade. Por quê? Então, tanto na Lei Maria da Penha, o juiz pode fixar alimentos provisórios ou provisionais. Provisionais quando não tem nenhum título constituído, mas se presume que ele é o pai, certo? E nos alimentos provisórios eu tenho já um título constituído, né? Eu posso ter uma certidão de casamento das duas partes, ter uma prova que aquele filho é gerado no casamento. Eu posso ter uma certidão de nascimento, onde demonstre que ele é o pai, né? Pelo menos documentalmente. Pai às vezes não é o que faz, né? Pai é o que cria, né? Às vezes o vínculo aí afetivo, como o STJ vem determinando, vale mais do que o vínculo, do que o documento, tá bom, pessoal? Feitas as considerações, então, essas são as medidas protetivas. Cuidado, né? Cuidado com o quê? Em 2020, pessoal, eu tive algumas alterações legislativas, tá bom? Isso aqui é o que pode cair na prova de vocês. Por quê, professor? Porque, dentre as medidas educativas, né, duas medidas educativas foram incluídas com a Lei 13.984. Primeira medida, incluída ano passado, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, ou seja, ele vai ter que participar, né, como medida protetiva de programas de recuperação, tá, de pessoas que sejam agressores, né? Então, assim, o agressor ele vai ter que participar desses programas. Olha no município lá, olha no estado, onde é que tem um programa de recuperação desses homens, né, desses autores aí que são agressores, são autores, né, de condutas, né, contra as mulheres, que demonstrem que ele não tem o autocontrole. Então, nesse caso, é como o AA, né? Às vezes o juiz pode fixar que as pessoas que estão dependentes químicos compareçam a programas de recuperação. A mesma coisa é o caso do homem, recuperação ou reeducação, tá bom? Então, ele vai ter que comparecer a programa. Pode fixar isso? Hoje pode. No município de Sobral, tem um programa ali que visa, né, recuperar o agressor, né, que foi autor de crime de violência doméstica. O juiz encaminha lá ele por programa, tá bom? Então, é uma medida, né, que surgiu com a Lei 13.984/2020, uma medida nova, tá bom, pessoal? Então, isso aqui, tome cuidado com isso, né? Porque foi acrescentado em 2020, né, e é possivelmente,
possa cair na sua prova, como uma parte objetiva, certo? Segundo ponto também, segunda medida, que foi acrescentada em 2020, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Então, essas duas medidas, tá, foram acrescentadas em 2020, participação de programa de reeducação, tá certo? E a questão do acompanhamento psicossocial do agressor. Então, muito cuidado com isso. O agressor, além de participar de programa de recuperação ou de reeducação, ele também é obrigado a ser acompanhado pelo um psicólogo, tá, pessoal? Há um acompanhamento psicossocial, psicólogo, assistente social, junto com o agressor, né? Onde ele vai participar de grupos, que nem o AR, né? Ele chega lá, dá o depoimento dele, tem um psicólogo acompanhando para ver como está, né, a situação psicológica dele. Então, é uma medida que o juiz também pode aplicar? Exato. É uma medida, professor, mas ele é obrigado, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E a lei, nesse caso, obriga, tá certo? Por quê? Porque a lei permite que o juiz aplique essas medidas. Então, nesse caso específico, o magistrado ele pode aplicar essas duas medidas. Medidas que surgiram, né, com a lei 13.000, tá certo? 13.984 de 2020, tá bom? Então, muito cuidado com essas duas últimas medidas. Foram medidas acrescentadas ano passado, que é a participação de programa de recuperação ou, tá certo, acompanhamento psicossocial do agressor. Então, muito cuidado com isso, porque é muito recente, tá muito bom para cobrar em prova. Fora essas medidas aqui, pessoal, né, eu trago para vocês o seguinte, o juiz ainda pode aplicar outras medidas, se ele achar necessário, tá bom? Mas aí, só se o juiz achar necessário, tá certo, pessoal? Quais são as medidas que o juiz vai aplicar, caso ache necessário? Aí, a questão, né, que ele vai buscar, essas medidas aqui não são contra o agressor, tá certo? São para a vítima, tá certo? Para ajudar a vítima, tá certo, pessoal? São para buscar o fortalecimento aqui de proteção à própria vítima de violência doméstica, certo? Então, poderá o juiz, artigo 23, quando necessário, encaminhar a ofendida a seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, certo? Se tiver algum programa de proteção à mulher vítima de violência doméstica, o juiz ele pode encaminhar a vítima, tá certo? Determinar a recondução da ofendida a seu domicílio após afastamento do agressor, né? O juiz pode determinar, né, que a ofendida retorne ao lar, né? Não tem nenhum problema. Determina, olha, a ofendida, você vai voltar para sua casa, né? Você estava aí, porque eu já determinei que ele fosse, tá certo? Que ele fosse, saísse de casa, certo? Então, se o juiz ele pode fazer isso, pode, tá certo? O juiz determina que o agressor ele saia de casa, né? E nesse caso, o juiz retorna a ofendida ao lar. Tem alguma vedação isso? Não. A lei determina que haja essa possibilidade. Tá bom? Novamente, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo, tá, da guarda dos bens e dos alimentos. Determinar a separação de corpos, eu digo, pessoal, aí é onde eu digo, né, que a separação de corpos, embora seja, né, competência da vara de família, né, o juiz lá responsável, né, o juiz da vara de violência doméstica, ele pode decretar inclusive até o divórcio. Nós vimos isso, até o divórcio ele pode decretar. Ele não pode decretar, né, a partilha de bens, tá certo? Nós vimos que o juiz lá, titular da vara de violência doméstica, ele decreta algumas medidas, né, que se fazem necessárias, inclusive separação de corpos, inclusive divórcio. Professor, a partilha de bens... Opa, pode falar. Só ressaltando aqui, para você me lembra, aí o da partilha de bens, ele pode fazer a separação, não é isso? Mas o da separação não pode fazer a partilha de bens. O juiz da vara da violência doméstica, ele pode separar divórcio, pode fazer divórcio. Só não pode dividir bens. Aí vai para a vara de família, certo?
Aí vai na vara de família discutir os bens. Pode separar corpos, tá certo? Separar as duas pessoas. Às vezes não é casado, né? Mas o juiz pode determinar uma separação de corpos. Cada um siga sua vida, né? Mas, quando envolve partilha de bens, não. Partilha de bens somente vara de família, tá bom? Se não tiver vara de família, alguma outra vara, mas não a vara de violência doméstica. Então, o juiz se a mulher é vítima de violência, tá certo? Chegou lá no local, na audiência, né? Ela disse, olha, não quero mais ele não, doutora. O doutor, o que é que o juiz faz? Então, pronto, eu vou decretar o divórcio de vocês. Aí vocês discutam os bens, né? Lá na vara de família. Então, o juiz vai lá e decreta o divórcio, estão divorciados, tá certo? Para discutir os bens, não. Tá certo? Até porque os bens demoram mais, né? É uma situação que é uma situação que não é urgente, em tese, tá? Porque se for discutir bens dentro da vara de violência doméstica, essa vai perder a urgência da medida, tá certo? As medidas têm que ser as mais urgentes possíveis. Separação de corpos, afastamento do lar, tá? Do agressor. E se for discutir bens, aí o cara vai discutir até uma. Imagine aí, até o botijão de gás eles vão brigar. Não vai ter acordo nunca. Se o juiz da vara de violência doméstica for discutir, aí o cara, ó, esse botijão é meu, né? O povo fogão é meu, né? Aí os cabas vão brigar por tudo. A cadeira, né? Uma mesa tem 4 cadeiras, 2 é minha, 2 é tua. E a mesa a gente divide, né? Então, assim, isso aí vai tornar mais demorado, tá, o procedimento na Lei Maria da Penha. Então, e por isso, né, que a Lei Maria da Penha diz o seguinte, olha, você discute lá, né, a questão, até o divórcio você decreta, mas envolveu bens, você pode fixar alimentos, não tem nenhum problema, você fixa alimentos para pagar logo, porque daqui que a mulher vai entrar numa vara de família com pedido de alimentos, tá certo? Ajuizar uns alimentos, já está passando muito quanto tempo aí sem o agressor pagar a pensão, tá certo? Então, nesse caso específico, o que é que ocorre? Tá certo? Ocorre o seguinte, ocorre que, para evitar esse caso, essa demora tardiamente, em virtude da não ausência da pensão alimentícia, então o que é que o juiz fixa? O juiz já fixa na sentença, logo, a questão dos alimentos. Tá bom, pessoal? Ah, professor, mas aí, daqui que ela vai buscar judicializar o direito à pensão alimentícia, vai lá na vara de família buscar esse negócio, vai demorar demais. Então, por isso que a lei permite que o juiz da vara de violência doméstica decrete, tá, os alimentos, tanto os provisionais quanto os provisórios, e fixe logo o divórcio. Ó, tem mais condição de viver com esse caboclo, não, né? Aí o juiz já fixa logo o divórcio, tá bom? Mas não fixa divisão de bens, porque isso vai demorar. Se o juiz for atrás de fixar a divisão de bens, vai demorar, viu, pessoal? É briga para 100 anos. Terceira possibilidade foi incluído pela lei de 2019. Era uma dificuldade que a mulher vítima de violência doméstica tinha, né? E vendo essa dificuldade, o legislador resolveu acrescentar e possibilitar, tá, pessoal, que as instituições, elas matriculem as crianças, né? Realmente, a vítima teria que mudar de domicílio, né? E não tinha vaga na escola, né? O que ocorre, pessoal? Hoje, né, o juiz já pode determinar o seguinte, a matrícula dos dependentes da ofendida é a instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência dele para uma instituição independentemente, pessoal, independentemente da existência de vaga, tá certo? Então, assim, não tem vaga não. Se a questão dizer, olha, o juiz pode fixar que ela transfira, né? Às vezes a mulher, a vítima, ela tem que mudar de domicílio, né? Ela não tem mais condição de ficar naquele local, naquela cidade, né? Porque não tem ninguém. Ela só tinha o marido, né? O companheiro, né? E o companheiro é o agressor. Então, dentro dessa situação hipotética, ela não teria mais ninguém, porque ela está morando ali, né? Então, ela voltar para casa da minha mãe, voltar para a cidade da minha mãe. E está no meio do semestre, tá certo? Está no meio do ano letivo. E o juiz já fixa, olha, eu vou voltar para casa da minha mãe. Então, foi o seguinte,
eu já vou determinar que a instituição, qual é o nome da escola lá, próxima? Escola tal. Então, veja o nome lá que eu já determino que ele já faça automaticamente a matrícula dos seus filhos, independentemente de vaga, né? Chegou lá, mas não tem vaga não, a escola está lotada, está cheia, independe da quantidade, tá, da existência ou não de vaga. Só em um agente, tá? Só o juiz determinar, tá? Isso é um benefício para a agressora, pessoal. Por quê? Porque aí uma mulher que foi vítima de violência doméstica, se ela tem que mudar de residência, tem que mudar de domicílio, as crianças perdiam a escola. Se ela chegasse na nova escola e não tivesse, né, vaga, ela perdia a escola. E geralmente não tinha, né? Porque as matrículas são no começo do ano, né? Ou no meio do ano, dependendo da situação. No final do ano, no meio, lá em janeiro, em fevereiro, março, abril, tá certo? Chegou em abril, ela foi vítima de violência doméstica, né? Se mudava, não tinha mais escola, ela perdia um ano na criança, infelizmente. Hoje não. O juiz já pode fixar que é uma obrigação da escola e a escola vai ter que matricular aquela criança, tá bom? Isso, pessoal, independente, tá, da existência de vaga. Cuidado com isso. A questão pode colocar o seguinte: o juiz vai determinar somente se houver vaga. Não tem isso, independentemente da existência de vaga. Existe também, pessoal, outras medidas que o juiz pode fixar para a proteção patrimonial da mulher, certo? Quais são as medidas, pessoal? Restituição de bens subtraídos pelo agressor. Às vezes o agressor, pessoal, pode levar lá o celular da mulher, tá certo? Ele não deixa ela entrar em casa, tá bom, pessoal? Não deixa ela entrar em casa, ou senão, ele não permite, tá, pessoal? Não permite que ela leve documentos pessoais dela, carteira de identidade, carteira de trabalho, né? Então, o juiz determina que ele imediatamente devolva todos os bens patrimoniais pertencentes à vítima, tá certo? Outra situação, proibição para celebração de atos e contratos de compra e venda, tá? De locação de propriedade em comum, salvo autorização judicial. Então, assim, o sujeito, né, qualquer celebração, qualquer contrato, ele não vai poder celebrar, tá? E se ele tiver procuração assinada por ela também, essa procuração vai ser suspensa, tá bom? Porque às vezes ele forçou que ela assinasse uma procuração, ele podia transigir em nome dela, certo? O homem lá, o companheiro, tem uma procuração da mulher, o juiz também determina a fixação, porque ele pode muito bem usar aquela procuração dela e endividá-la, tá certo? Causar dano patrimonial só por vingança. Prestação de caução provisória, ou seja, o agressor vai ter que prestar um calção mediante depósito judicial, tá, pessoal? Conta em favor da ofendida, tá bom, pessoal? Em virtude da violência doméstica que ele praticou contra a ofendida. Um dos mais importantes, que mais cai, é a manutenção do vínculo trabalhista, tá certo, pessoal? Ou seja, o juiz determina a suspensão do contrato de trabalho, onde ela fica afastada do trabalho por até 6 meses. Ela não está bem psicologicamente, né? E o juiz pode determinar que a vítima se afaste do trabalho, passe 6 meses sem condições. Olha, eu vou determinar aqui um afastamento lá. Aliás, um afastamento do contrato de trabalho. Tá certo? É possível. Ela fica afastada, a Polícia Federal fica afastada do trabalho, mas recebendo. Recebendo. Normal. Vai ficar recebendo. Tanto para a empresa pública quanto para a privada, ou só se refere a. Tanto para a empresa pública quanto privada. Tá certo? Tanto para a pública quanto privada, o juiz pode determinar o afastamento. Tá certo? Dela. A situação fala a questão de manutenção do vínculo trabalhista. Mas os tribunais dizem que tanto para público quanto privado, o juiz pode determinar, tá certo, que ela se afaste, né, tanto que a manutenção do vínculo trabalhista, ela se afasta, né, por até 6 meses. Né. Até o servidor público, o juiz determina uma remoção para ela. Tá? Ou seja, eu estou trabalhando em Sobral, sou vítima de violência doméstica, preciso ir embora. O juiz determina a remoção do servidor. Você quer ir embora para onde? Se é servidor estadual, né, estou setor lotado em Sobral, quero ir para Fortaleza. O juiz determina judicialmente a remoção dela. Tá? Aí, às vezes, ela tem uma prioridade na remoção e queria ter removido há muito tempo, aproveita, né, e já pede a remoção dela também. Olha, eu quero minha remoção porque, né, é um direito meu, né, o juiz pode fixar.
Então, nesse caso hipotético, há possibilidade de fixação dentro do nosso ordenamento jurídico, e o magistrado ele fixa, tá, que haja a suspensão do contrato de trabalho, tá bom? E quando se trata de servidores públicos, né, o juiz ele pode fixar aí essa possibilidade, né, hipotética, né, que seria essa suspensão do contrato de trabalho, tá bom? Por até 6 meses, tá certo, pessoal? Não é contrato de trabalho por até 1 ano, é suspensão por até 6 meses. Então, há possibilidade jurídica? Tá certo? Desde que o juiz fixe isso, decida essa situação. Bom, alguma dúvida até aqui? Outra situação que causa, né, que é importante se estudar, é o artigo 20, né, da Lei Maria da Penha. Ou seja, pessoal, observem o seguinte, ó, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor decretada de ofício, observem, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar falta de motivo que subsista para que bem como de novo decretada, sobrevierem razões. Pessoal, qual é a observação que eu faço? Tá bom? O pacote anticrime, né, se você observar, e vocês devem ter visto isso no dia, já deve ter explicado isso aí deixado bem nítido, bem claro. Os que, professor? Que não cabe prisão preventiva de ofício pelo juiz, tá certo? Com o pacote anticrime, pessoal, a prisão preventiva, ela tem que ser requerida, tá certo, pessoal? Tem que ser requerida. Ou seja, tá certo? Requerida em qual situação? A prisão preventiva, ou o delegado requer, ou o MP requer, certo? O MP vai, se o delegado requeriu, o juiz deve ouvir o Ministério Público, certo? Ou o MP requer a prisão preventiva. Quando eu tenho a Lei Maria da Penha, ela não foi alterada, tá? Muito cuidado com isso. Então, o que é que eu digo para vocês? Ó? Em qualquer fase do inquérito ou instrução. Instrução, pessoal, é ação penal, tá bom? Caberá a prisão preventiva do agressor decretada de ofício pelo juiz. Então, o que é que eu digo para vocês? A Lei Maria da Penha, tá bom? Ela permite ainda a prisão de ofício do juiz. Ah, professor, mas isso é inconstitucional. O próprio pacote anticrime, ele alterou essa interpretação. Pessoal, o pacote anticrime, ele alterou isso, tá certo? Mas se o pacote anticrime quisesse ter feito essa alteração na Lei Maria da Penha, ela teria feito. Se o legislador não quis alterar a Lei Maria da Penha, por quê? Né? Porque a Lei Maria da Penha prevê a decretação de ofício. Mas no Código de Processo Penal não cabe mais prisão preventiva de ofício. Se você observar lá, o próprio artigo 311, né? O próprio artigo 312, certo? Não existe mais prisão preventiva de ofício. Foi alterado com a Lei 13.964 de 2019. Mas, né, observe o seguinte, o legislador, né, o pacote anticrime é de 2019, tá certo? De 2019. A Lei Maria da Penha é de 2006. Se o legislador quisesse também vedar a prisão preventiva na Lei Maria da Penha, ele teria feito. Bastava ter alterado o artigo 20, mas ele não fez. Ele deixou ainda a prisão preventiva de ofício pelo juiz, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Se a questão envolveu a letra da lei, você sabe, né, tem ciência, que essa questão ela está correta. Por quê? Porque ela envolve ainda a prisão de ofício. Não vi nenhuma decisão nesse sentido, se é ou não constitucional, se é inconstitucional, por quê? Né? Não chegou nada no STF, nem no STJ a esse respeito. O que é que eu digo para vocês? Em tese, hoje, né, ainda cabe prisão preventiva de ofício quando se trata da Lei Maria da Penha, tá bom? Por quê? Porque há previsão no artigo 20. Isso é uma das questões que mais cai em prova, certo? A questão da prisão preventiva de ofício. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele não admite de ofício, e a Maria da Penha admite, tá?
É uma exceção, assim como na ação penal que nós vimos lá, né, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós vimos lá dentro do nosso ordenamento jurídico, que o examinador, ele, ele acabou, né, dentro dessa situação, acabou permitindo, né, criando aí essa possibilidade, que foi a possibilidade, né, jurídica, né, dentro do nosso ordenamento, que seria, né, essa situação aí a ser admitida. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado com relação com essas situações aí, com esses casos hipotéticos, tá bom? Muito cuidado com esses casos. Por quê, professor? Porque o nosso legislador, ele permite aí que o sujeito seja, né, preso preventivamente, ainda de ofício, tá certo? Lei Maria da Penha admite prisão de ofício. Ou seja, o juiz decreta, né, sem ninguém pedir. Ele olhou assim, só, né? Eu acho isso absurdo, tá? Espero o sistema acusatório. Mas por quê, professor? Porque, na verdade, o juiz, ele é inerte. O juiz não é parte. Como é que o juiz vai decretar uma coisa se ninguém pediu, né? Como é que eu vou decretar a prisão preventiva se ninguém pediu, né? Mas aí o juiz, analisando o caso concreto, vendo lá os autos do inquérito, ele já converte o flagrante em preventivo, ele já decreta a preventiva do agente, o capa tá ferrado, tá bom? Porque ele vai ser preso de ofício. Alguma dúvida? Um fato novo, pessoal, criado em 2017, foi a tipificação para o descumprimento de medida. Isso aqui, pessoal, é a importância que eu disse para vocês. Ó. Não existia, tá, pessoal? Não existia nenhuma medida que o juiz poderia decretar se o sujeito descumprisse alguma medida protetiva. Em 2018, com a Lei 13.641, né, foi acrescentado ao artigo 24A, tá, pessoal? O artigo 24A na Lei Maria da Penha. E a partir daí, tá, pessoal? A partir daí foi, tá, que se criminalizou descumprimento de medida protetiva. Ou seja, descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência, detenção de 3 meses a 2 anos. Ou seja, pessoal, o agente vai pegar 2 anos, vai ser condenado, vai ser julgado, tá certo? E ele fala, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deu as medidas, certo? E outra coisa, pessoal, essa medida, tá certo? Só quem pode conceder fiança no artigo 24 é o juiz. Por quê, professor? Porque, em tese, esse crime aqui de 3 meses a 2 anos, o delegado ele pode arbitrar fiança em crimes até 4 anos. Mas, quando envolva, né, descumprimento de medida protetiva, crime de descumprimento de medida protetiva, embora o crime de descumprimento de medida protetiva ele seja apenado com até 2 anos, cuidado, tá, pessoal? O crime é afiançável, ou seja, porque o que é que ocorria? Antes, o sujeito ele descumpriu uma medida, tá certo? Descumpriu a medida e aí vai responder o quê? Respondia nada, né? Então, em 2018, a legislação resolveu o seguinte, olha, eu vou criar aqui um crime, se o juiz determinar que o agressor ele mantenha 200 metros de distância da vítima, né, determinou lá que ele mantenha 200 metros de distância da vítima. Ocorre que ele não manteve os 200 metros de distância. Ele encostou na vítima, né? Ela pode ligar para a polícia já leva ele em flagrante, porque com base no artigo 24, tá? C, tá certo? 24A da Lei 11.344, da 340. E qual é o 24A, professor? Descumprir medida protetiva. Chega na delegacia, ele vai ter que ser recolhido à prisão. Por quê? Porque o delegado não vai poder arbitrar fiança. Só quem arbitra fiança em crime de descumprimento de medida protetiva é juiz. Ou seja, é um crime. Se eu dissesse para vocês, o crime de descumprir medida protetiva é inafiançável? Falso. Certo? Ele é afiançável. Mas só quem arbitra fiança é juiz de direito. Certo? Somente o juiz de direito pode arbitrar fiança. O crime é afiançável,
mas somente o juiz de direito arbitra a fiança. Tá bom? Alguma Ô, dúvida Hélio, aqui? Pode falar, Adriano. essa medida sendo descumprida, é, sem ser por atuação da Maria da Penha, mesma Pronto. situação? Ele sendo descumprido, ele vai responder crime. Tá certo? Ele vai responder crime. Mas em qual situação você está perguntando? Situação. O juiz vai. Hipoteticamente falando, o filho brigou com o pai, que já é idoso, e aí o juiz determinou, mas aí o filho descumpriu. Mas aí é o seguinte, né? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: eu vou aplicar a Lei Maria da Penha nessa relação pai e filho? É justamente essa pergunta, se estende às outras situações ou só a Maria Não, da Penha? só Maria da Penha, tá bom? Esse crime Esse aqui é caso só Maria da Penha. de Só Maria quebra de da Penha. restrição. O crime do artigo 24A é só Maria da Penha, até porque, no caso que você está me falando aí, em tese, nós estamos aí, não tem aplicação da Lei Maria da Penha, tá bom? Porque eu tenho dois homens, em tese eu tenho dois homens, tá bom? E esse crime aqui é quando envolve violência doméstica, que a vítima seja mulher. E a vítima a vítima é mulher, tá certo? Além de ela ser mulher, né? O que é que eu digo para vocês? Tem que ter uma relação de afeto, né? Tem que ter uma relação doméstica ou tem que ter uma relação familiar, tá bom? Não é só ser mulher, tem que ter uma relação íntima de afeto ou no âmbito doméstico, tá certo? Ou seja, morar na mesma casa, na mesma residência, ou uma relação de afeto, namorado, ex-namorado, tá certo? É uma relação familiar, tio, sobrinho, sobrinha, tá? Irmãos, o Tudo irmão bem, agride a irmã, tá? Embora não residam na mesma casa, então tem que analisar essa relação, tá bom, Adriano? fugindo aqui um pouco do assunto, e nesse caso, sem ser enquadrado da penha, e o sujeito quebra essa medida, tem alguma sanção para ele ou não é crime de forma alguma? Não, se não for Maria da Penha, não é crime. Aí depende. Nesse caso aí, eu posso impor o estatuto do idoso, tá bom? Mas não vai ser medida protetiva da Maria da Penha. Em tese, não. Mas aí pode ser o artigo, dependendo da situação, a Lei 10.741, né, de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Eu Então a posso ir lá pessoa para. E nesse caso tem procura mais de enquadrar 60. em outra situação, né? Em outra situação, mas não na Lei Maria da Penha, porque não vai se aplicar a Lei Maria da Penha, né? Nesse Tá ok. caso, quando ele seja idoso, né, eu posso tentar aplicar o Estatuto do Idoso lá, a Lei 10.741 de 2003, tá certo? Para ele, porque ele tem mais de 60. Né? Então, para a Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher, é a regra. E naquelas três condições: relação de afeto, doméstico ou familiar. Se não tiver afeto doméstico ou familiar, tá certo? Não for família, né? Não ter vínculo afetivo ou sangue, não tiver afeto, tá certo? Ou não tiver vínculos familiares, eu não tenho aplicação da Lei Maria da Penha. Tá bom, Adriano? Nesse caso aí, eu acredito, né, que seja por envolver idoso, né, e seja a aplicação normal, mas nada impede que tem o artigo 129, parágrafo 9º, tá, do Código Penal para ele também. Porque no artigo 129 do Código Penal, parágrafo 9º, tem a questão da violência, né, que contra ascendentes, né, contra idosos, essa possibilidade. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal, pessoal, quando ele trata, né, da preventiva, né, quando ele trata da preventiva, ele bota violência doméstica, bota criança, adolescente e idoso, tá? Então, assim, ele não trata, né, Adriano, o idoso dentro da Lei Maria da Penha, a não sei que seja feminino, sexo feminino, mas há várias possibilidades que a lei fala, no artigo 129, parágrafo 9º, no artigo, isso do Código Penal, tá? No artigo 313, inciso 3º do CPP, tá bom? Ele traz o idoso, traz a criança, o adolescente, né? E traz a violência doméstica contra a mulher, tá bom? Pessoal, quem não está entendendo essas situações, posso continuar? É muita informação ou é pouca coisa? Tá tranquilo.
Tiago, está entendendo, Tiago? Bruna? Compreendendo, professor, tranquilo. Tranquilo? É uma parte meio sistemática, mas dá para entender aí. Mas você está compreendendo? Ou... Sim, com certeza. Tá certo, né? Então, pessoal, se atenham a isso, tá? Essas medidas protetivas, essa situação que nós estamos tratando, esses casos da preventiva, tá bom? Então, feitas as considerações, aí eu cito essa medida. Então, assim, pessoal, o único crime da Lei Maria da Penha é o artigo 24, tá? Se eu disser, olha, a Lei Maria da Penha não traz crimes, traz. Qual o único crime? Descumprir medida protetiva, tá? Então, em toda a Lei Maria da Penha, o único crime previsto é o artigo 24A, tá certo? Onde a detenção vai até 2 anos. Às vezes, como é o IDECAN, né? Cuidado com isso. Pena de detenção e até 2 anos. Crime afiançável, tá certo? Eu coloquei primeiro e único crime da Lei Maria da Penha. Olha aqui, pessoal. Primeiro e único crime. Tá? Muito cuidado com isso. Ó. Primeiro e único. Ou seja, é o primeiro crime que a lei trouxe e é o único que ela prevê. Tá certo? O resto são medidas, né, de natureza civil, administrativas, tá certo? Mas não traz crimes. Tá certo? Até natureza processual penal, mas não há possibilidade de crime. E eu citei aqui, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária poderá conceder. Ou seja, embora o crime seja inferior a 4 anos, quem decreta é somente a autoridade judiciária. Delegado de polícia não decreta. Ah, professor, mas delegado decreta até 4 anos. Mas a lei veda, tá certo? A lei veda a decretação de fiança pelo delegado de polícia, embora ela seja até 2 anos. Então, é uma exceção, tá bom? Vocês que são aí, vão ser policiais civis, toma cuidado. Se chegar um crime desse aí, medida protetiva, né? O escrivão for querer arbitrar a fiança, porque vai ver lá a pena, né? E não vê os parágrafos do artigo, o que você diz? Não, analisa os parágrafos aí, porque eu aprendi que essa descumprimento de medida protetiva, a fiança é só em juízo. Vamos recolher, deixar ele preso aí, manda para a penitenciária. Ah, pô, sai para a penitenciária? Vai, penitenciária, espera a audiência de custódia, espera o juiz determinar aí o caso, a fiança. Aí na audiência de custódia, tá bom, pessoal? Na audiência de custódia, quando ele estiver lá na audiência de custódia, aí que o juiz pode fixar a fiança, mas só o juiz de direito. Tá certo? Quem não entendeu? Vamos para frente. Pessoal, então assim, essas questões são interessantes para cobrar em prova, né? Porque aí o examinador... Professor, chega. daquela questão que o juiz, que no fato foi flagrante, né? Será comunicado imediatamente ao juiz, se caso não tiver comarca, ao delegado, se não tiver delegado, pode ser o policial. Isso ali só vale em flagrante, né? Ali é o seguinte, ali, Diego, só vale para afastamento do lado, não é isso? A única medida protetiva que ali permite que, tá? Ali é o seguinte, é a aplicação de medida protetiva, tá certo? Ou seja, se não tiver juiz na comarca, não tiver delegado de polícia, aí o policial civil ou militar pode determinar que o agressor se afaste do lar. É a única medida protetiva permitida, tá? Que não tem caráter judicial, ou seja, é uma exceção à regra. Mas ele vai ter que remeter aos autos para o juiz, que em 24 horas vai decidir, tá certo? Mas aí é com relação a uma medida protetiva de afastamento do lar, tá certo? Ou seja, o agressor, ele quer internar que o agressor saia de casa. Então, o que ocorre, pessoal? A mulher é vítima, tá? A mulher é vítima de violência doméstica, mas ela continua morando com o agressor. Ela vai começar a continuar morando com um cara que a agride, com um homem que a maltrata, tá certo? Mas lá na comarca não tem. Pessoal, no estado do Ceará, praticamente isso não tem efeito prático, jurídico. Por quê? Toda cidade que você vai, você tem um fórum, né? Você vai ter um fórum, praticamente. Ah, mas se a comarca não tem juiz titular, ela é vinculada. Então, em tese, no Ceará, né, você não vai ver nenhum dos casos
de aplicação dessa medida protetiva de afastamento do lar do agressor pelo policial. Tá? Tanto policial civil ou militar. Agora, se você vai para um estado, né, como o Pará, né, como o Maranhão, que vai ter cidades que não tem comarca, nem, mal tem, se não tem comarca, não tem nem delegacia, tá certo? Aí, nesse caso, se você é policial civil, está ali próximo, né, na cidade próxima, você pode determinar que o agressor sai do lar. Você aplica a medida. Medida protetiva de urgência aplicada por policial civil, que é você. Se está de férias lá no Ceará, você vai lá e aplica a medida protetiva. Por quê? Porque é possível, né, que um policial civil aplique a medida protetiva, mas desde que não tenha nem juiz e nem delegado. Eu acho assim, na minha concepção, eu acho que fere o caráter, tá, da reserva de jurisdição, tá certo? Porque determinar uma medida de afastamento lá tem que ser um ato judicial, né, do juiz de direito. Mas aí a Lei Maria da Penha, né, a Lei Maria da Penha, pessoal, ela permite que, né, nas cidades que não tenham juiz, tá certo? Cidades que não tenham, né, cidades que não tenham juiz, cidades que não tenham delegado, que as medidas sejam aplicadas, né, pelo policial. Né? Foi um critério, é como eu disse para vocês, pessoal, em virtude dessa bancada da bala, tá certo? Em virtude da bancada da bala, né, a tendência é que essas medidas, né, eles deem maior autonomia à polícia, certo? E essa autonomia vai ser com a aplicação de medida protetiva, né? Em algumas circunstâncias aí vai ser aplicado cada caso, tá bom? Pessoal, vamos lá, né? Continuar aqui para a gente ganhar tempo. Eu coloquei aqui uma questão, pessoal, né? Da Lei Maria da Penha, do IDECAM, né? Que vai fazer a prova, né? De vocês, né? Da Polícia Civil, certo? A situação, pessoal, a questão diz o seguinte, ó, a Lei Maria da Penha, 11.340, de 7 de agosto, olha como é a letra da lei, tá bom? Aqui eu não encontrei uma questão dessa que envolvesse, eu não encontrei uma questão, até porque o IDECAM, ele não tem experiência em concurso de polícia, né, pessoal? É uma banca aí ainda que não tem essa experiência, né, de fazer concurso para a polícia, mas aí ela está ganhando as licitações, né? Então, ela vai trabalhar provavelmente a letra da lei, certo? Por isso que eu estou fixando aqui alguns conteúdos da legislação, para a gente, né, não ter dificuldade quando for responder as questões. Observe, a Lei Maria da Penha estabelece a situação relativa aos casos envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, em que caberá, observem, caberá a prisão preventiva, tá? Caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, tá? De ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assinale a situação em que caberá a prisão preventiva do agressor, decretada, tá, pessoal? Vamos lá. Decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial, conforme legislação e contexto anterior. Vamos lá. Pessoal, aqui é a questão da prisão preventiva. É uma questão, né, que, em tese, aqui é só letra de lei, tá certo? Então, assim, pessoal, no caso, né, da decretação da prisão preventiva, ela se dá somente em flagrante delito? O que vocês acham? Somente em flagrante delito o juiz pode decretar preventivo? Não, pessoal. Flagrante delito é uma forma de prisão, tá certo? Mas nada impede que o juiz decreta preventivo no flagrante. O juiz converte, né? Vocês estudaram lá com o Dieguinho, que o juiz, quando ele pega o flagrante, ele pode converter em prisão. Ele tem 3 possibilidades quando o juiz recebe o flagrante delito, tá certo? Primeira possibilidade, né? Ele converte o flagrante em preventiva, mas hoje, pessoal, o que ocorre? Ele não pode mais converter o flagrante preventivo de ofício, ou seja, geralmente ele espera a audiência de custódia e vai ver o que o MP pede, o que o Ministério Público pediu, né? Vai ver o que o Ministério Público pediu, vai ver o que o MP vai pedir, se vai pedir para converter em preventivo ou não. Terceira possibilidade, relaxa a prisão. O juiz vê que a prisão ela está ilegal, tem alguma ilegalidade, né? Qual é a ilegalidade? Não comunicou
imediatamente ao juiz de direito à prisão. Segunda, não comunicou à família do preso. A família tem que ser comunicada imediato. Não comunicou ao Ministério Público imediato. Então, tem ilegalidade, tá bom? Mas nesse caso específico, tá bom? Nesse caso hipotético, pessoal, não, tá certo? Então, o juiz ele pode estar solto, né? Pessoal, vamos lá, ele pode estar solto e estar ameaçando a mulher, tá certo? Ele pode estar solto e ele pode, né, estar ameaçando a mulher, tá certo? Então, nesse caso específico, pessoal, o juiz pode decretar a preventiva dele, tá certo? Pode decretar a preventiva. Então, por quê? Porque ele está ameaçando, ou ele pode estar coagindo testemunha, tá certo? Então, não é somente em flagrante delito que o juiz decreta, não, tá certo? Inclusive, dentro da instrução criminal, o juiz pode decretar. Letra B. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Pergunta. Em qualquer fase do inquérito ou qualquer fase da instrução, ele pode decretar? Pode. Tá certo, pessoal? Então, assim, nós vimos lá, eu vou colocar para vocês, tá bom? Olha aqui, pessoal. Observação. Em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, pessoal. Então, o juiz pode decretar em qualquer fase. Decretada pelo quê? Decretada pelo juiz de ofício, tá? Ou seja, a requerimento do Ministério Público, tá? Ou a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial, ou seja, a autoridade representa, o Ministério Público requer, e o juiz pode decretar de ofício. E sim, aonde? Tanto no inquérito policial, quanto na ação, quanto na instrução. Então, nesse caso, o juiz ele pode decretar tanto na fase do inquérito, quanto na fase investigativa. Então, inicialmente, essa questão aqui, ela aparenta, tá? Ela é a correta. Vamos para as demais questões, para as demais opções. Somente na fase conclusiva do inquérito ou na instrução criminal, pessoal, ele não delimita em qual fase do inquérito, é qualquer fase do inquérito. Tanto lá na instrução da portaria, nas investigações, não na fase conclusiva. Cuidado, é em qualquer fase do inquérito. Porque o inquérito ele tem começo, meio e fim, tá certo? Ou seja, o juiz, o delegado, quando vai indiciar, né, ele vai fazer o relatório final, o inquérito já tá em fase de conclusão, né? Indiciou, já era. Então, assim, a questão, o juiz decreta preventiva em qualquer fase, tanto da ação penal quanto do inquérito, tá bom? Professor, Não precisa estar na instrução criminal, não precisa estar na fase da sentença, não. Pode falar, Thiago. professor, uma questão dessa aí, quando ela se dá aí em relação a essa prisão, quando ele fala em uma das letras que em qualquer fase do processo já deixa aquela opção já separada, né? Ficando só. Qualquer fase. Pronto, pode falar. Pronto, qualquer fase do processo. Quando ele der isso aí, a gente já deixa aquela letra separada que pode ser a opção correta. É isso? Em qualquer fase do inquérito ou da ação penal. Ou na ação penal, exatamente. Porque nesse caso aí é letra de lei excepcionalmente, né, no caso, né? Que seria instrução, ou em qualquer fase do inquérito, ou da instrução criminal. Instrução criminal é processo, certo? Em qualquer fase. Isso é letra de lei, pessoal. Né? A lei fala isso. O juiz poderá, de ofício, observe, de ofício, decretar a requerimento do Ministério Público ou da representação do delegado de polícia. Ou o juiz decreta de ofício, ou ele espera que o MP requeira e que o delegado represente. Certo? Coisa que no Código de Processo Penal não existe prisão preventiva. O Diego deve ter reforçado isso com vocês. Prisão preventiva não existe num processo penal. De ofício, não. Existe sim, se o delegado pedir, se o promotor pedir, mas de ofício, não. Por quê? Porque o juiz não é parte. Tá? O juiz não é parte. Ele vai esperar as partes pedirem. Tá certo? Quem vai pedir, professor? Ou o MP ou o delegado. Tá certo? E na ação penal, se houver assistente de acusação, tá? O assistente de acusação também pode pedir. Certo? Mas aí vai ter que esperar lá
a ação penal. Mas de ofício... Que é a requerimento, que é a privada, né, professor? Que é a requerimento da a ação pessoa, penal ou pelo privada, Ministério ação Público, penal que é privada, incondicional, né? ação penal privada, ele pode pedir também, tá? Quando o particular pede, né? Mas aí tem que ter um prazo decadencial de 6 meses, né? De quando descobre quem é o autor do fato. Aí, nesse caso, ele também pode pedir. O autor pode pedir, na ação penal privada, a questão a vítima, né? Que vai ser o autor, pode pedir, né? A questão da preventiva, tá bom? Não tem problema não, porque aí ele é vítima e a ação penal privada. Ou seja, né, a vítima é o próprio titular da ação. Titular não, porque é muito questionado. O titular é sempre o Estado. Tá? O titular vai ser sempre o Estado. O Estado ele concede que o particular ele tome a iniciativa. Mas quem vai punir é o Estado. É tanto que ele vai, se ele for condenado, quem vai ter que fixar a pena é o Estado. Não vai ser a vítima, né? Vamos lá. Aí vamos lá. Terceira, somente na fase conclusiva? Pessoal, não, tá bom? Em qualquer fase. Somente na fase preliminar? Também não. Em qualquer fase do inquérito policial. Cuidado com essas questões. Qual é a opção, professor? Opção B, tá certo? A opção B é a opção certa dessa questão 16, aqui da DECAN, da questão 1. Vamos lá. Sobre a Lei 11.340, tá? Assinale alternativo. Pessoal, muito cuidado com isso. Muito cuidado. A IDECAN gosta muito disso. Incorreta. Você pode ler logo a primeira e achar que é correta. Tá? Vamos lá. Professor, eu não li a lei toda. Né? Mas você tem que se ater ao seguinte, pessoal. Você tem que se ater o conhecimento que você tem da lei e o que eu estou lhe passando. Tá bom? Ou seja, que a lei vai sempre ser em benefício da mulher. E que, né, a única medida que o delegado pode aplicar, ou o juiz, ou o delegado ou o policial militar, seria a questão do afastamento do lar. Única medida, tá bom? Mas não pode aplicar todas as medidas. Vamos lá. Serão admitidas como meio de prova os laudos prontuários médicos fornecidos de saúde, os laudos, deixa eu só entrar aqui, os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais de saúde. Pessoal, os laudos fornecidos pelo hospital de saúde, o juiz ele pode requerer do Ministério Público. Às vezes a vítima ela foi atendida no hospital, tá bom? E tem um laudo médico no hospital e ficou lá no hospital. Né? Aquele laudo médico, pessoal, é de grande importância dentro da ação penal. Então o juiz ele pode requisitar aquele laudo, né? Que a mulher foi vítima de violência doméstica, ela foi agredida. Então, aquele laudo é importante e pode servir como prova. Então, é admitido como meio de prova? É. Então, essa resposta aqui está correta. Tá certo, pessoal? Está correto. Os laudos e prontuários que ela deu entrada no hospital podem ser, né, utilizados como meio de prova. Até uma prova, pessoal, pericial forte. Tá certo? Porque esse crime deixou vestígio. As medidas protetivas de urgência, observe, poderão ser concedidas pelo juiz, tá certo, tranquilo, a requerimento do Ministério Público, correto, do delegado de polícia, correto, comandante da Polícia Militar, ou a pedido do ofendido. E aí, pessoal? Pessoal, vamos lá, né? Eu disse para vocês o seguinte, tá bom? Eu disse para vocês o seguinte. A medida protetiva, pessoal, tá? Medida protetiva, ela é concedida, mas o comandante, pessoal, ele não pede medida, tá, pessoal? Por quê? Né? Em virtude dessa situação hipotética, pessoal, o que ocorre? Né? Quem vai ter que pedir a medida protetiva é a vítima, tá certo? Quem pede a medida protetiva é a vítima. Ou seja, professor, então quem vai pedir lá o juiz aplicar, né, a medida protetiva vai ser a vítima. Então não tem nada a ver com comandante de polícia, pessoal. Comandante de polícia, ele não tem nem que estar, não está nem nesse rol aqui não, pessoal. Né? Então, nesse caso específico, pessoal, quem vai pedir, né, a medida protetiva vai ser a mulher. Então, nesse Professor, caso, eu estou vendo.
o juiz ele vai decretar, né, de ofício, ele decreta, Não, e a vítima... Vamos lá. Não, o juiz é o seguinte, E né? Pode falar. Um minutinho, e a vítima, ela requer, né? E o Ministério Público é requerimento. É isso? É o seguinte, né? O que ocorre? A medida protetiva de urgência, né? Essas medidas elas têm que ser requeridas pela vítima, tá bom? Então, o delegado, nem o delegado ele faz o requerimento, não. O que ele faz? Né? Ele pede para a vítima assinar, tá certo? Ele pede para a vítima assinar. Então, o delegado ele vai fazer o seguinte: quando a vítima chega lá na delegacia, ele vai fazer, né, um requerimentozinho, né? E esse requerimentozinho a vítima assina, né? E nesse requerimento, a vítima ela vai pedir, tá certo? Então, quem vai pedir as medidas, né, vai ser a vítima, e não o delegado ou, né, ou a autoridade policial. Então, o que torna essa questão aqui falsa, pessoal? Quem vai requerer essa situação aqui é a vítima, tá certo? Quem vai requerer as medidas protetivas são a vítima. Então, por isso, pessoal, que a questão está errada, tá? Então, requerimento, né? Requerimento de medida de urgência, a Lei Maria da Penha, tá certo? Maria da Penha, o comandante não pede. Quem vai pedir, professor, a vítima, certo? A vítima. Aí o que o delegado faz? O delegado também não pede, tá bom? O que o delegado faz, pessoal? O delegado vai determinar o seguinte, vai determinar que a vítima assine o requerimento, né? A vítima é que vai assinar o requerimento, e quando a vítima assina o requerimento, o delegado pega aquele requerimento da vítima, né? E o delegado remete para o juiz, tá bom? Então, o delegado também não vai pedir, né? O delegado pode determinar... A minha dúvida era essa, professor. Diga. O delegado não vai pedir. A minha dúvida era exatamente o delegado. E no caso, ele não vai requerer, né? Não é requerimento, ele vai encaminhar só os autos, não é isso? Ele vai encaminhar, quem vai requerer é a vítima, tá bom? O requerimento quem faz é a vítima, não é o delegado, tá bom? E o comandante da polícia também não faz, né? Se o delegado não faz, né, o comandante da polícia não faz. Nada impede que durante a ação penal o MP possa requerer, tá? Mas é porque já tem uma ação penal em curso. Mas quando não tem no inquérito, aí essas medidas protetivas de urgência do artigo 22, né? Eles vão ser determinadas pelo o juiz, tá? Mas quem vai requerer, pessoal, vai ser a vítima, tá? Chegou na delegacia, né? A vítima faz o requerimento, né? Então, essas medidas, pessoal, recebido, tanto que o juiz, ele tem, né? O juiz, ele tem lá, em tese, 48 horas, né? Para decidir sobre medida protetiva de urgência. Qual é o prazo para o juiz decidir medida protetiva de urgência? 48 horas, tá bom? Muito cuidado com isso. Pode cobrar isso na letra da lei? Pode, tá certo? Então, nesse caso específico, né, o juiz, quando chega lá nos autos, o juiz, né, aí o que ocorre, pessoal? Ocorre o seguinte: o juiz, em 48 horas, ele vai ter que decidir essa situação, tá bom? Mas aí, cuidado com isso. Delegado, não. Tá? Então, essa opção é a opção errada. Tá? A opção B é a opção errada. Nem delegado, nem comandante de polícia. Opção 2, questão 2. Aí, é vedada a aplicação, nos casos da Lei Maria da Penha, as penas de cesta básica, prestação pecuniária, bem como a substituição que implica pagamento de multa, correto, pessoal, artigo 17. Tá? E a outra opção, a ofendida deverá ser notificada dos atos relativos ao agressor, especialmente aos pertinentes à entrada e saída dele da prisão, tá correto, pessoal. Então, toda situação processual do agressor é direito da vítima dela saber, tá certo, pessoal? Se ele sair da prisão, né, o juiz tem que comunicar à vítima, né? Qualquer andamento processual, ela tem que saber, tá bom? Se ele foi constituído, se ele foi solto por liberdade provisória, se ele foi solto por relaxamento de prisão, tá? Sendo que a ofendida não vai entregar nunca. Imagine a ofendida entregando aí a ele uma intimação, né? Também não se aplica aí
você não pode determinar que a ofendida vá lá e entregue nenhuma intimação ao agressor, tá bom? Ou seja, intimação ou notificação ao agressor não se aplica, tá bom? Terceira questão e última. Essa questão caiu na Polícia Civil do Ceará, tá bom? Vamos lá, VUNESP. Conhecida Lei Maria da Penha estabelece, em qualquer fase do inquérito ou da ação, cabe prisão preventiva contra o agressor? O que é que vocês acham? VUNESP. Pessoal, em tese, essa questão está correta, não? Tá certo, a letra A sim. Então, A. Em nenhuma hipótese, ó, deixa eu só deixar assim. Em nenhuma hipótese, o sujeito ativo dos crimes nessa lei poderá ser uma mulher. Nenhuma hipótese, pessoal, uma mulher é sujeito ativo do crime. A autora do crime da Lei Maria da Penha. A mulher pode ser autora, pessoal, batendo em outra mulher, não é? Nós falamos. Aí você vê a situação de dependência, de vulnerabilidade. Então, uma mulher pode ser autora de crime da Lei Maria da Penha, nenhum problema. Para efeitos dessa lei, são formas de violência, a violência física e a sexual. Essa questão é um pouco polêmica, porque existe essas previsões de violência, tá, física e sexual, mas não são as únicas, tá? Então, eu tenho outras, a psicológica, eu tenho a moral, né? Eu tenho um crime No lá... caso, essa questão só estava incompleta, né? Incompleta. Ela não estava errada, ela estava incompleta. Estava incompleta. A questão estava incompleta porque eu tenho outras espécies de violência lá no artigo 7º, né? Nós estudamos essas espécies de violência, né? Que é a violência física, a psicológica, a patrimonial, a moral, né? E a sexual. Eram 5 espécies de violência. Aqui ele só trouxe, né? Ele só trouxe 2 espécies de violência, a física e a sexual, né? E cadê a moral? Cadê a patrimonial? Né? E cadê a psicológica? Então, essa questão está incompleta. Certo? Opção D. Na ocorrência de uma briga com agressão entre vizinhos, desde que envolvendo homem ou mulher e com residências próximas, aplicam a Lei Maria da Penha? Se analisar o seguinte, esses vizinhos, né, com residências próximas, aí a pergunta que eu faço é a seguinte, estão no mesmo ambiente doméstico? Não. Tem família? São familiares? Não. Tem afetividade, carinho, troca? Não. Então, não aplica a Lei Maria da Penha aqui, pessoal. Certo? Só porque envolve um homem ou uma mulher, com residências próximas, aplica a disposição da não, certo? Não é porque moram, tem uma residência próxima, ou seja, são, às vezes tem vizinho, mas não tem nenhum contato com um terceiro, tá certo? Tem vizinho, às vezes é meu vizinho, mas eu não tenho nenhum contato com ele. Né? Como eu disse para vocês, uma briga, né, que ocorra, uma briga que ocorra de trânsito, onde o homem briga com a mulher. Nunca viu na vida, ou se viu 2 ou 3 vezes, mas não tem contato. É Maria da Penha? Não. Tem relação de afetividade entre eles? Não. Tem relação de... São família, primo, tio, irmão? Não. Moram no mesmo teto, relação à habitação doméstica? Não. Então não aplica a Lei Maria da Penha. Tá bom, pessoal? Nesse caso não se aplica. Alguma dúvida até aqui? Vou ter que ministrar aula também no segundo tempo, mas não com vocês, tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, pessoal, vocês me perguntem aí no privado, né? Nós estamos no grupo, né? E nós vamos aí nessa semana, eu vou ver com vocês a data, para a gente, né, ver as demais leis, tá bom? Então, pessoal, fique com Deus, que Deus os abençoe. Professor, Chega. esse slide aí está completo, tá? Da Maria da Penha? Eu vou completá-lo, eu vou colocar o resto do slide. Eu vou colocar a nota de aula, tá? A nota de aula lá no grupo. Beleza. Tá certo? Pois tranquilo, eu agradeço a atenção de todos, né? Que Deus os abençoe. E nos encontraremos, se Deus quiser. Eu vou marcar a próxima aula para repor semana passada, tá bom, pessoal? Tá, beleza. Boa noite, professor.